Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vocês viram no ano bíblico de hoje, no texto a ser estudado, quão intensamente Deus considera a questão matrimonial? Sim, no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, é exatamente isto que temos à nossa disposição. No versículo 9, por exemplo, é dito assim: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Havia um questionamento dos discípulos para com Jesus acerca do divórcio. Consideraram que Moisés foi aquele que instituiu a carta do divórcio, permitindo então o divórcio por causa da dureza do coração do ser humano. Jesus aborda essa questão. Enfim, a síntese é a seguinte: Deus considera por demais o casamento. Por que será? Por um motivo muito simples, porque o casamento ilustra a vida cristã. Os moldes de relacionamento entre Deus e seus filhos é colocado dentro deste parâmetro, o parâmetro do casamento. Tanto é que Cristo é o noivo, a sua igreja é a sua noiva, e Jesus está vindo para poder buscar sua noiva, e quando chegar no céu haverá a festa das bodas do Cordeiro, casamento. Você se lembra da parábola das 10 virgens? Ou seja, aquelas representam nada mais, nada menos aquelas mulheres, a igreja de Deus e seu processo de espera, a igreja preparada, a igreja que está despreparada, sem o azeite, sem o poder do Espírito Santo. Então, tudo gira em torno da mulher como símbolo da igreja, de Jesus como sendo o noivo que vem buscar a noiva, tudo gira em torno do casamento. E quando o texto bíblico de Marcos 10 repete, inclusive, a sentença dada por Moisés como porta-voz de Deus no livro do Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, pois é, assim como precisa deixar pai e mãe para se unir à mulher da sua vida, se tornando os dois uma só carne, nós precisamos deixar o mundo para nos unirmos a Jesus. Enquanto o noivo tem que deixar pai e mãe financeiramente, geograficamente, emocionalmente, nós também temos que deixar financeiramente este mundo, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consome. Nós também temos que deixar emocionalmente esse mundo, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós também temos que deixar geograficamente este mundo, porque o nosso reino não é daqui. Os mesmos passos que deve dar os nubentes para o casamento, devem dar também os cristãos na direção de abraçarem a Jesus. Afinal de contas, o batismo é uma espécie de compromisso, de casamento com Jesus Cristo. E aí, essa aliança com Jesus tem que ser na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe e a eternidade os une. Mas é exatamente assim que funciona o casamento, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E quando o inimigo luta para banalizar o casamento, é exatamente para banalizar o símbolo que Deus tem em sua palavra, para poder jogar por terra, jogar na lata do lixo este símbolo que representa o relacionamento entre Deus e sua igreja. Por que há uma mobilização tão grande para depreciar a família no cenário do grande conflito? Por que as pessoas hoje estão cada vez mais jogando essa instituição divina na lata do lixo? Não há nenhum problema com a instituição chamada casamento. Foi Deus que criou, ela é perfeita. O problema está com o ser humano que vive buscando seus próprios caprichos e hoje estão se juntando de qualquer jeito, sem o menor critério, sem considerar as orientações divinas, um descaso completo, e depois acusam a instituição como falida, quando na verdade somos nós, seres humanos, que falhamos com a nossa parte. Quer ver só um exemplo? Muito bem, você se prepara quanto tempo para você ser engenheiro? Você se prepara quanto tempo para você ser pastor, para você ser médico? E mesmo depois de tanto preparo, nem existe a garantia de que você vai ser um bom profissional, não é verdade? É assim a vida. Agora imagina só, se você nem sequer tentasse esse preparo, nem sequer fizesse esse preparo mínimo, não iria ser pior ainda? Pois é, o casamento é menos importante ou mais importante que uma vida profissional? A família é menos importante ou mais importante que a vida profissional? Claro que é mais importante. E note, é para esta situação que menos nos preparamos. Você gasta 5, 6 anos para ser um engenheiro, um médico ou um profissional aí qualificado. E quanto tempo você gasta na preparação para ser esposo, para ser esposa? Não tem o menor preparo. A igreja oferece um curso de noivos para que se prepare os jovens se preparem para o relacionamento, conheçam como lidar com conflitos, como administrar finanças, como conhecer o corpo em termos biológicos, em termos psicológicos. Enfim,
É um preparo, verdade, mas é um preparo mínimo considerando a grande necessidade que temos de nos preparar para a vida a dois. É um preparo. Enfim, estamos te dizendo aqui que, sob a perspectiva de Marcos 10, Deus considera muito importante. Aliás, é a própria palavra de Deus que afirma que Deus odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Porque assim como o casamento é um compromisso, o relacionamento com ele também é um compromisso e o casamento ilustra isso. E tendo como perspectiva o casamento como algo banal, significa que nós temos uma vida com Deus como se fosse banal também. Se não der certo com Deus, eu pego e separo. Se não der certo com a mulher, eu pego e separo. E assim vamos banalizando as coisas. Resultado, tudo vira um produto do objeto. Se não der certo com esse aqui, eu deixo para lá, pego isso aqui, deixo para lá, pego aquele lá, deixo para lá. E assim sucessivamente, onde é que pararemos com tudo isso? E olha, o verso 9 diz assim: o que Deus uniu, ninguém o separe. Só que aí surge uma pergunta: será que todo o casamento é Deus que une? Como que fica a declaração de Ellen White que diz no Lar Adventista que o diabo está trabalhando de modo muito intenso para conduzir pessoas imaturas ao altar? Sabe por quê? Porque se conduzir gente imatura e despreparada ao altar, vai minar a unidade da igreja. Porque você quer ter uma igreja ruim? Basta ter 3, 2, 4 ou 5 famílias desestruturadas para acabar com a igreja. Qual é a igreja forte? É a igreja que é composta por famílias estruturadas. Qual é a igreja fraca? É a igreja que é composta por famílias desequilibradas, desestruturadas ou esfaceladas ou não mais existentes. Resultado, essa igreja tende a ser fraca. A igreja apenas é o reflexo da família, a sociedade apenas é o reflexo da família. Se a família vai mal, a igreja vai mal, a sociedade vai mal. E o que estamos vendo hoje? Uma família desestruturada no mundo como um todo e a sociedade está do jeito que está. São filhos que crescem sem o apoio, o acompanhamento ou educação adequada dos pais. São pais que não funcionam mais como modelo para os seus filhos, não há o respeito nem mesmo dentro da própria casa, como haverá no ambiente de trabalho, na igreja, no mundo como um todo, se tudo deveria começar do lar. Percebe? Enfim, Deus odeia o divórcio porque ele joga na lata do lixo o ideal para a família que Deus estabeleceu. E com essa família não mais vivendo o ideal divino e marchando a passos largos por precipício, o mundo se torna cada vez mais difícil, mais difícil por causa da falência da família. Então nos preocupemos com os nossos relacionamentos. Pastor, não tem que preocupar com o meu casamento. Não. Pois é, o momento de se preocupar com o casamento não é o momento em que você vai ao altar. É a partir de agora com o estabelecimento do tipo de namoro que você desenvolve. Não é o tipo de marido que você vai ser quando se casar, mas o tipo de homem que você já é enquanto namora, o tipo de mulher que você se apresenta a ser enquanto desenvolve esse relacionamento. A família ela não começa quando o casamento é estabelecido, mas quando o relacionamento de namoro começa a se desenvolver. Ali você está dando os primeiros passos para a futura formação da sua família. E precisa pensar, sabe por quê? Casamento não salva ninguém, mas um mal feito pode levar muita gente à perdição. Que Deus nos ajude para que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, mesmo porque a composição de uma família leva consequentemente aos filhos o desenvolvimento da mesma, e as crianças são tidas por autoestima por parte do próprio Cristo, que é apresentado inclusive no próprio capítulo 10, quando trouxeram uma criança para ele, ou tentaram impedir a criança, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Agora note, se a família é desequilibrada e desestruturada, que criança crescerá de modo saudável em um lar esfacelado? Consequentemente, que modelo de crianças teremos para ilustrá-las como sendo exemplos do reino dos céus? Então, uma coisa leva a outra, acaba se virando uma bola de neve que só a intervenção divina pode, por intermédio de um milagre, mudar o curso dessa história.
Que Deus nos abençoe como só Ele sabe fazer, como só Ele pode. Que Deus abençoe a sua família, o seu relacionamento, em qualquer esfera que você estiver vivenciando. E graça e paz, amanhã tem mais.